Dando sequência ao nosso trabalho em relação a direito constitucional, estamos falando de poder constituinte. Vamos lá, nós temos agora diversos aspectos a serem considerados. Vamos pegar aqui o nosso material e a gente já deixa ele aberto aqui. Vamos lá, vamos ver o que nós temos. Questões práticas, lembra que a gente estava resolvendo questões práticas, questões complexas que têm relevância, que têm importância para a gente. Vamos dar uma olhada no quadro, qual é a questão que é apresentada aí. Supremacia da Constituição e o conflito com a ordem jurídica anterior, conflito entre constituições. Preste muita atenção. A Constituição, nova Constituição editada, ela entra em vigência num dado momento, está aqui, foi editada. Havia uma Constituição anterior. Nós tínhamos uma Constituição anterior. A Constituição anterior é revogada pela nova Constituição. Olha o que eu estou dizendo. A Constituição anterior é revogada pela nova Constituição. Mas há algumas situações que podem surgir e que se colocam no meio termo aí, sabe? Imaginemos que a nova Constituição, de modo expresso, ela vem e diga, olha, aquelas normas que estão na Constituição anterior, que tratam do tema X, serão recepcionadas pela nova Constituição. Isso é possível, isso é possível. Basta que haja menção de forma expressa a isso. Aquilo que estava na Constituição anterior pode ser mantido desde que haja dicção expressa do texto constitucional, especialmente nos atos de disposições transitórias, constitucionais transitórias, isso acontece no nosso caso, mas desde que forma expressa, o Constituinte pode dizer, olha, revogar completamente a Constituição anterior agora, eu acho que vai ser um problema. Então vamos pegar durante esse período de transição, a gente mantém aquelas normas da Constituição anterior, ainda que seja por um período, mas a gente mantém. Mas ele pode dizer também, fala, nós iremos manter aquele regramento que há na Constituição antecedente. Ele pode dizer isso. E ele pode dizer de duas formas. Mantenho o que está na Constituição anterior, agora, entretanto, sob o manto da nova Constituição, ingressando aquilo que está na Constituição anterior, como, olha o que eu vou dizer, como uma norma constitucional. Portanto, mantém a matiz constitucional. Então, dispositivos da Constituição anterior são mantidos pela nova, inclusive como norma constitucional, desde que isso seja expresso. Segunda hipótese, ele pode dizer o seguinte, olha, o que nós temos na Constituição anterior, nós vamos manter. Entretanto, nós iremos manter não como norma constitucional, mas sim como uma lei, como um ato infraconstitucional. Então, recepciona dispositivos da Constituição anterior, ingressando na nova ordem jurídica não mais como norma constitucional, mas sim como lei. Observe que tem que haver compatibilidade material entre o que está na Constituição anterior e a atual. E aí ingressa na ordem jurídica como lei. Isso se chama desconstitucionalização. Então, aquilo ingressa na ordem jurídica não mais como uma norma constitucional. Ingressa de uma maneira diferente. E isso pode acontecer. Vamos olhar o que nós temos no quadro ali, então, em relação a esse tema. Eu vou abrir o quadro todo para a gente conversar a respeito disso. Vamos lá. Então, vamos pegar o quadro todo aqui. Com o advento da nova Constituição, revoga-se a Constituição anterior. Essa é a regra. Revogação da Constituição anterior. Excepcionalmente, admite-se a recepção material de norma constitucional. Isso ocorre quando expressamente, na nova Constituição, admite-se a continuidade na ordem jurídica, sem que perca o status constitucional, de preceitos da Constituição suplantada. Mantém esses dispositivos sem que percam a natureza de norma constitucional. Isso, evidentemente, desde que esteja de forma expressa. E prosseguindo, a revogação da Constituição anterior é a regra. A recepção material da norma constitucional anterior
Recepcionada ela como norma constitucional também pode acontecer. E há o fenômeno da desconstitucionalização, que é a recepção da norma da Constituição anterior como um ato infraconstitucional. Então, eu quero que você entenda do que nós estamos falando aqui. Isso é muito importante no seu trabalho. Então, olha, nós temos a edição de uma nova Constituição. Editada a nova Constituição, surge uma nova ordem jurídica. O que nós tínhamos antes, a Constituição que havia antes, ela é revogada. Acabou. Constituição revogada. Tudo que está na Constituição será revogado. Seja a matéria constitucional que está ali dentro, seja a matéria que não é constitucional que está ali dentro, tudo será revogado. Tudo será revogado. Tudo que estava na Constituição antecedente. Mas, cuidado, excepcionalmente, isso acontece, tá? Mas excepcionalmente, o Constituinte, ao elaborar a nova Constituição, ele fala, olha, tem lá na Constituição anterior alguns dispositivos que me interessam. E eu quero recepcioná-los. Eu quero que eles se mantenham. Eu posso mantê-los de duas maneiras. Como norma constitucional, recepcionando-os materialmente, óbvio, desde que não haja incompatibilidade entre o que está lá e o que eu tenho na nova ordem. Então, recepciono materialmente. Essa recepção mantém a matiz constitucional. A norma continua sendo uma norma constitucional. E ela prossegue. Sob o manto agora de uma nova ordem jurídica, sob o paradigma de um novo mandamento constitucional, sob a tutela de um novo mandamento constitucional. Portanto, o paradigma de validade dessa norma passa a ser a nova Constituição e não a anterior. Mas tem a segunda situação. Eu posso recepcionar aquilo que está na Constituição anterior não como uma norma constitucional, mas sim como uma lei, como um ato infraconstitucional. Isso eu posso manter. Então, é bastante interessante a gente destacar essas possibilidades. Então, vamos lá. Nova Constituição em face da Constituição anterior. Regra, revogação total. Exceção, posso manter dispositivos da Constituição anterior, recepcionando-os materialmente como norma constitucional. Posso recepcionar aqueles dispositivos da Constituição anterior, que não sejam incompatíveis com a nova ordem jurídica, mas não como norma constitucional, mas sim como uma lei infraconstitucional. Surge aí o Instituto da Desconstitucionalização. Bastante interessante, não? Então vamos lá. Vamos ver quais são os outros tópicos que nós temos aqui e que são importantes na nossa caminhada. Instituto da repristinação. Vamos falar da repristinação. Preste atenção. Primeiro vamos ao conceito bastante simples da repristinação. Imaginemos. Lei A revogada pela Lei B. Lei A revogada pela Lei B. Portanto, a Lei A acabou. Ela saiu do mundo. Agora imaginemos que venha uma Lei C e revogue a B. Se a Lei B é revogada, acabou o instituto que revogou a Lei A. Isso faz com que essa Lei A volte ao ordenamento jurídico. Isso é repristinação. A rigor, a repristinação ela não ocorre, a menos que a Lei C venha e diga, olhe, a Lei B fica revogada e com isso eu vou revigorar a Lei A. A Lei A ela passa a ser revigorada. Aí eu teria a repristinação. Mas a princípio, repristinação não é possível. Vamos dar uma olhada no nosso material. O que nós temos na LINDB é o que está anotadinho aqui embaixo. Eu vou pegar aqui o material que eu quero que você preste atenção. Vou abrir ele todo. Tá? É o que está anotado na parte de baixo, em negrito, que você está de olho. Aqui, ó. Essa parte de baixo. Que eu vou colocar a seta. Viro a seta aqui para você visualizar. A gente já está habituado a fazer isso, né? Tá? Então a gente coloca ela aqui. E você irá enxergar o que me interessa. É o que está na LINDB aqui embaixo. É exatamente esse ponto que nos interessa. Tá? Então vamos lá. Observando o que há na LINDB, ali está escrito, salvo disposição em sentido contrário, a lei revogada
não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Ponto. Então, repristinação não ocorre como regra. Ponto. Agora, vamos analisar o seguinte. Observe o que está no texto. A repristinação é o regresso da lei revogada. Agora eu estou analisando a parte de cima, tá? Agora eu estou aqui, ó. Tá bem? A repristinação é o regresso da lei revogada quando a lei revogadora deixa de existir. A repristinação é admitida de forma excepcional no nosso ordenamento jurídico. Essa é a regra. A questão que se põe é, agora vamos analisar, tá? Imaginemos que eu tenho uma lei A que não tinha correspondência com a Constituição vigente. Essa lei A, diante da Constituição vigente, ela não se ajustava, havia ali uma incompatibilidade material. Diante disso, essa lei A é inconstitucional frente à ordem jurídica vigente. Vem, entretanto, uma nova Constituição, e essa daqui sai. Surge a nova Constituição. Diante da nova Constituição, a lei anterior, aquela lei A, que era incompatível frente à ordem jurídica, ela agora se mostra compatível frente à nova Constituição. A pergunta é, essa lei agora que é compatível frente à ordem jurídica será recepcionada pela nova Constituição? Surgindo aí uma situação de repristinação? Perceba que a Constituição que existia antes falava que aquela lei era incompatível, não dava certo. Surge uma nova Constituição e essa daqui é revogada. Revogou. Revogando a Constituição, diante da nova Constituição, aquela lei se ajusta. Ela será recepcionada ou não? A regra é que não. Por quê? Porque o instituto da recepção só ocorre em face de leis que eram compatíveis com a ordem jurídica antecedente. Então, eu tenho leis que eram compatíveis com a Constituição antecedente, surge a nova Constituição e ela recepciona. Não é possível a recepção de leis revogadas anteriormente, não é possível a recepção de leis inconstitucionais que existiam anteriormente, ainda que sejam agora compatíveis com a nova ordem constitucional. Isso não é possível. Não se admite. Tá bom? Legal? Exceto se a Constituição nova disser. Tá? Exceto se ela for expressa nesse sentido. Então, a rigor, a repristinação desta forma não haverá. Mas o que eu posso encontrar é, no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, uma decisão judicial com efeito repristinatório. Olha, quando isso pode acontecer? Imaginemos que eu tenho a Lei A, que está aqui. Essa Lei A é revogada pela Lei B. Revogada pela Lei B. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal declara que a Lei B é inconstitucional. Ora, se a Lei B é inconstitucional e a declaração de inconstitucionalidade dessa Lei B retroage até a data em que ela foi concebida, se ela não existe mais, os seus efeitos não devem existir. E qual foi o primeiro efeito? Revogar a Lei A. Então, eu posso ter, sim, uma decisão judicial com efeito repristinatório, declarando a inconstitucionalidade da lei que revogou a lei anterior. Se eu declaro a sua inconstitucionalidade, ela cede espaço. Diante disso, como a declaração de inconstitucionalidade retroage, os efeitos dessa lei revogadora cessam. E qual é o primeiro efeito? É a revogação da Lei A, que surge, portanto, como decorrência da declaração de inconstitucionalidade. Essa é uma hipótese também bastante interessante, que é a decisão com efeito repristinatório. É o que está anotado aí no dispositivo. Vamos aqui abrir o texto, tá? Atenção, onde está anotado o que está em atenção aí. Atenção, decisão com efeito repristinatório. A lei revogada pela Lei B, no entanto, a Lei A revogada pela Lei B. No entanto, a Lei B é em sede de controle de constitucionalidade concentrado,
definitivamente declarada inconstitucional. Nesse caso, os seus efeitos são imediatamente cassados, cessados. Inclusive aquele efeito que justificou a revogação da Lei A, que agora é revigorada como consequência da decisão judicial. Síntese ali no quadro. Lei A revogada pela Lei B. Lei B declarada inconstitucional pelo Supremo. Consequência, revigora-se a Lei A. Decisão com efeito repristinatório. Essa é uma situação bastante inusitada, bastante interessante e que nos chama muito atenção. Então, olha, aqui eu não estou tendo um efeito repristinatório em razão de uma sequência de leis no tempo. Não é isso. O efeito repristinatório decorre da decisão do Supremo Tribunal Federal, que declara a inconstitucionalidade da lei revogadora. Aí acabou. A lei revogadora já não existe mais, porque foi declarada inconstitucional. Revigora-se a lei que for anteriormente revogada. Bastante interessante isso. Mas vamos voltar ao nosso quadro. Vamos observar o que nós temos ali. Direitos adquiridos em relação à alteração constitucional. Aqui é um assunto tormentoso. Tormentoso. Vamos abrir o quadro e eu quero primeiro destacar as regras e depois falar das exceções, tá bom? Então vamos lá. Direitos adquiridos e a nova Constituição. Não há que se falar em direitos adquiridos, em face do poder constituinte originário. Esse é o entendimento majoritário do STF, no sentido de que os direitos adquiridos, isto é, aqueles já incorporados ao patrimônio dos indivíduos, podem ser atingidos por normas constitucionais originárias que lhes sejam supervenientes. Assim se dá pelo fato de que o poder constituinte originário é inaugural, e com isso inaugura nova ordem jurídica que poderá afastar os direitos incorporados ao patrimônio individual sob a égide da Constituição anterior. Ponto. Então, olha que interessante, tá? A gente pode até não concordar com isso, mas é importante destacarmos aqui o seguinte. Se eu tenho um patrimônio, um direito que já foi incorporado ao meu patrimônio, observadas as regras constitucionais, a lei respeitará os direitos adquiridos. Mas não está dizendo a nova Constituição respeitará os direitos adquiridos. É esse o entendimento do Supremo. A nova Constituição pode simplesmente acabar com o direito de propriedade. Ponto, acabou. Vou inaugurar um novo Estado, direito de propriedade acabou. Acabou. Então, não há direitos adquiridos, isso segundo o Supremo, frente à nova Constituição, frente ao exercício do poder constituinte originário. Ponto. Surge um problema grave em relação ao poder constituinte derivado. Eu quero que você perceba a gravidade. Imaginemos que o sujeito tenha um direito já incorporado a seu patrimônio. Está ali. Direito à aposentadoria, por exemplo. Já existe o direito à aposentadoria. Ele já usufrui desse direito. Ele já tem o direito. Não é que ele está na expectativa de. Não é isso. Já existe esse direito. Tá bem? Ele já preenche os requisitos tempo, idade, contribuição, tudo mais. Preenche tudo isso. E agora, a pretensão é alterar-se o texto constitucional. É mudar o texto constitucional. Então nós vamos alterar o texto, modificar as regras quanto à previdência, e aquele que já tem o direito adquirido, ele não pode mais se aposentar, ou se está aposentado tem que voltar à ativa. Por quê? Porque as regras mudaram. É possível isso? Estou dizendo. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, e isso chama bastante atenção, para o Supremo, não há que se falar em direitos adquiridos frente ao exercício do poder constituinte derivado. Ou seja, a alteração da Constituição atual poderá, olha o que eu estou falando, repercutir em direitos já incorporados ao patrimônio do indivíduo. Essa é a percepção do Supremo. Só que aí tem um problema sério.
Qual é o problema sério? É a burla que está havendo em relação à própria Constituição. A Constituição, no artigo 5º, dentre os direitos e garantias individuais, diz: a lei, olha o que está dizendo, a lei respeitará os direitos adquiridos. Ponto. Portanto, a lei não prejudica direitos adquiridos. Quando eu admito que emenda à Constituição prejudique direitos adquiridos, eu simplesmente estou permitindo que haja uma alteração da Constituição, por via transversa, obviamente, burlando o comando da própria Constituição, que fala, olha, a lei não pode prejudicar direitos adquiridos. É interessante observar que emenda constitucional não poderia suprimir aquela garantia. Qual a garantia? De que a lei não atinge direitos adquiridos. Então eu não poderia ter uma emenda constitucional que mexesse naquilo ali, porque aquilo ali é cláusula pétrea. Mas olha o que está acontecendo. A emenda constitucional, ela não vai mexer na cláusula pétrea. Ela não vai tirar aquele dispositivo que fala a lei não prejudica direitos adquiridos. Mas essa emenda, ela própria, irá atingir direitos adquiridos. Percebe você que eu não posso emendar a Constituição para suprimir aquela garantia. Mas eu posso, por emenda, já trazer uma norma nessa emenda que atenta contra aquela garantia, suprimindo direitos adquiridos. E qual é o problema aqui? O problema é, para aqueles que admitem que a emenda constitucional venha a atingir direitos adquiridos. Esses dizem o seguinte, olha, a garantia constitucional que nós temos é de que lei não prejudicará direitos adquiridos. A emenda constitucional é texto constitucional, não é só uma lei. Ora, que é isso? Que interpretação simplista é esta? Quando a gente diz na Constituição que lei não prejudica direitos adquiridos, e digo que aquela garantia é uma cláusula pétrea, não podendo ser ela retirada do texto, eu não posso me valer de uma interpretação dessa natureza para dizer, olha, uma emenda, apesar de não retirar aquela garantia, uma emenda pode ofender aquela garantia, pode suplantar aquela garantia, pode dar uma curva na garantia. Ora, que absurdo! Mas apesar disso, o Supremo Tribunal Federal disse que não há que se falar em direitos adquiridos frente o poder constituinte originário e frente o poder constituinte derivado, reformador. Agora, me desculpa, uma interpretação nesse sentido do que o que há na Constituição como garantia no sentido de lei não prejudica direitos adquiridos. Mas ali eu posso ler emenda constitucional pode prejudicar direitos adquiridos, apesar de não poder retirar essa garantia do texto. É muito estranho, mas é exatamente isso que nós encontramos. Então, muito cuidado em relação a esse tema, tá bom? Vamos lá, vamos voltar ao texto. Vamos aqui colocar ali o que eu tenho ali em atenção. Eu quero que você fique atento exatamente a isso que está colocado em atenção. Atenção! Direitos adquiridos em face do poder constituinte derivado reformador, emenda à Constituição, sob a égide da Constituição de 88. O problema gravita em torno da garantia da intangibilidade dos direitos adquiridos, incerta no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. E é exatamente esse problema que nós temos. Diante disto, nós vamos encontrar duas correntes. A primeira corrente diz o seguinte: a intangibilidade dos direitos adquiridos só se dirige ao legislador infraconstitucional. Assim, o Estado poderá, por meio de emenda à Constituição, suplantar direitos adquiridos já incorporados ao patrimônio do indivíduo. Esse é o modo de olhar. Segunda corrente. A intangibilidade dos direitos adquiridos limita, por ser cláusula pétrea, o poder constituinte derivado. E com isso, não permite que o Estado, numa situação concreta, por meio de emenda à Constituição, suplante o direito adquirido. Esse é o segundo modo de olhar com o qual eu comungo, eu entendo que é o correto. Aí vem o Supremo Tribunal Federal. Segundo o STF,
a garantia da intangibilidade dos direitos adquiridos só será oponível, não será oponível, perdão, ao poder constituinte, seja ele originário, seja ele derivado. Então, para o Supremo, simplesmente dane-se o direito adquirido, dane-se o que nós encontramos no texto constitucional como garantia, e a gente simplesmente altera a Constituição. A gente não pode retirar a garantia, mas a gente toca num ponto concreto da garantia e retira um direito adquirido por emenda. Ponto e acabou. É isso que está sendo feito. É exatamente isso que o Supremo está chancelando. Tá? É uma pena que tenha essa visão em relação a essa garantia que nós temos ali, que é o direito adquirido sendo preservado pela lei e, na minha percepção, também sendo preservado frente a emendas à Constituição. É isso aí.